Olá a todos e a todas. Estamos muito felizes aqui de estar participando da 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda, Periferia Conectada. É um prazer enorme o Centro Cultural Fundação CSN participar desse evento. A gente tem muito orgulho, né, de saber do tamanho da repercussão desse trabalho que é realizado aqui há muitos anos em Volta Redonda, e a gente fica feliz de somar. Hoje nós vamos ter uma experiência boa aqui, que é fazer o lançamento de um livro, que a gente vai falar bastante sobre ele, o livro do Islã Viral, vai falar um pouco sobre a poesia, de como é que foi o processo, como é que foi o impacto. Já quero convidar para a gente ir iniciando esse papo a Gabi, para estar conosco aqui, a Jéssica, e a gente vai fazer aqui um grande bate-papo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Jéssica? Oi, Fábio. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com você, Jéssica. Oi, gente. Boa tarde. E o prazer é todo meu estar aqui com vocês também. Maravilha. Olha só, para começar, eu só queria contar bem rápido, né? A Fundação CSN teve contato pelo projeto Garoto Cidadão no Islã do Pico com o Igor Chico, e a gente ficou encantado com essa poesia que encantava os jovens, não só dessa poesia falada que era bastante, a mensagem era bastante rápida, chegava fácil, como a produção dos meninos, né? O estímulo à produção dos meninos com relação à poesia. Isso entrou de forma definitiva no processo do Garoto Cidadão, com encantamento. Nós tivemos a alegria de ter um jovem que veio fazer uma batalha aqui, lá no Islã do Pico, lá de Araucária, e que ficou, né, foi bem interessante, uma experiência boa para nós, da Fundação CSN do Garoto Cidadão, para eles. E a gente ficou definitivamente encantado com esse processo. Foram várias oficinas com os garotos dentro da Fundação CSN. Acho que isso ficou bastante consolidado, que mexe com várias coisas que até então a gente estava trabalhando menos, que é o gosto pela leitura, pela produção, pela análise crítica da situação as quais a gente vive, como que tudo isso, né, tem o potencial da oralidade, dessa comunicação oral tão potente que é de geração em geração. E a gente quis abraçar aqui essa ideia. Eu queria agradecer aí o Francisco Helder Oliveira, nosso artista, que junto com o Chico César, acharam uma potencialidade ali, uma sinergia. A gente acolheu as atividades aqui no Centro Cultural Virtual, porque o Islã, com a pandemia, precisou se reinventar, né? E na medida que ele se reinventou, criou essa história dos Islãs, o Islã Viral, que a gente recepcionou e fez várias ações de forma conjunta aqui, muito bacana, que culminou no livro, que faz muito sentido para a gente continuar o trabalho do Islã, mesmo na pandemia, de forma virtual, dentro do processo do Garoto Cidadão. O Garoto Cidadão, para quem não sabe, está presente em várias cidades, né? Aqui em Volta Redonda, em Arcos, Araucária, Congonhas, Itaguaí, então, agora está em Mato Grosso do Sul também, em Coxim, Porto Murtinho, Bonito. E a gente tem trabalhado, por conta dessa possibilidade de ter sido virtual, ter trabalhado o Islã e mantido aquecido essa temática lá mesmo com a pandemia. Então, eu queria muito, depois de fazer essa introdução, pedir aí para a Gabi, para a Jéssica, contar para a gente um pouco como é que foi o processo que culmina no lançamento aqui na 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda. Você me permite, Jéssica? Eu vou começar aqui fazendo um passinho um pouco para trás, Fábio. Não sei se todo mundo que está acompanhando a gente aqui sabe exatamente o que é o Islã. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é o Islã, né? O Islã é uma competição de poesia autoral em que os poetas se colocam à frente de um público que está assistindo, e esse público também vai fazer parte dos jurados. E essa pessoa apresenta a sua poesia e recebe uma nota por ela, e assim a gente consegue ter um vencedor, né? Para quem já participou de algum sarau, o Islã seria o sarau com nota, e assim a gente consegue ter um vencedor. Ele tem uma roupa, o Islã ele é uma competição internacional, né? Ele surge nos Estados Unidos, ele vem aqui para o Brasil
com o slam, o Zap Slam, né, que eu acho que é o primeiro slam que a gente tem no Brasil. Me corrija se eu estiver errada, Jéssica. E aqui no Brasil ele toma uma roupagem muito próxima à periferia, né? Ele é dominado pelos questionamentos da periferia, pela forma de fazer arte periférica, e ele se aproxima bastante do rap, do conteúdo também das batalhas de rua. Eu acho que são duas cenas que andam bastante em paralelo aqui no Brasil, e ela é muito potente, porque você falar as coisas que você sente de uma forma artística, na frente de pessoas, e ainda ter um feedback de uma nota, ter uma classificação do que bateu legal com as pessoas, o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas sentem da poesia que está sendo trazida, é muito potente para que esses poetas que estão se desafiando a se colocar ali na frente dos outros cresçam ainda mais, né? Então é uma cena maravilhosa que vai cada vez mais criando nomes que saem das ruas e das poesias e atingem a grande mídia aí, né? Cada vez mais a gente está vendo o slam como pauta de imprensa grande, aparecendo citações em imprensa grande, o marketing aí procurando quem faz poesia em estilo slam para compor, seja comercial, seja alguma chamada, alguma coisa assim. Então é um discurso e uma forma de fazer arte que está cada vez crescendo mais, né? E é onde que a gente se insere. Vou falar um pouquinho de mim e do Viral, e aí eu passo para a Jéssica, porque são histórias paralelas que se encontram nesse ponto do Viral, né? Eu morava em São Carlos, hoje em dia eu não estou mais morando por lá, mas morava em São Carlos, no interior de São Paulo, e me envolvi ali pela primeira vez na cena do slam. Conheci os slams que aconteciam nas ruas por lá, me envolvi no slam das quebradas, que é o slam oficial lá da cidade, cheguei a participar ativamente, e me apaixonei por isso. Na rua é uma coisa muito emocionante, é incrível o que acontece ali na presença das pessoas, nas praças públicas, entre ônibus e pessoas passando para o trabalho, para a escola, qualquer coisa que seja, uma poesia vem, te bate, te derruba, e é maravilhoso o que acontece no presencial. E aí começou a pandemia, eu acho que todos sentiram um grande baque em todo esse momento, né? Mas no começo foi difícil, aquela coisa da incerteza, de não saber o que vai acontecer, a distância das pessoas. Hoje a gente está todo mundo habituado a essa coisa de se ver em tela, né? Mas no começo isso era muito difícil. E alguns slams começaram a se movimentar. Aí eu deixo a Jéssica contar um pouco da história dela lá, que acho que é uma dos primeiros slams que se desenvolve aí nessa coisa do online. Mas aí a gente faz essa provocação num grupo com vários slammers do Brasil e fala, gente, tá bom, pandemia, lá em março de 2020, né? A gente tá vendo que não vai voltar em 15 dias. A gente tá vendo que slam é um negócio, todo mundo pegando o mesmo microfone, todo mundo junto na praça pública. Não vai rolar. O que a gente vai fazer? Aí entra uma figura do Chico César, né? O Chico César é um integrante aí do Slam Viral, que ele foi o grande catalisador desse Slam Viral, desse surgimento, porque ele entra num grupo e faz essa provocação. Pessoal, tô vendo aí exemplos surgirem, por que a gente não faz um slam que nunca existiu nas ruas, que só existe nesse contexto virtual? Vamos fazer um slam disso aqui? E aí um grupo de pessoas aí levantou a mão, a minha estava no meio, a da Jéssica também, de outros colegas que a gente cita todos eles depois. Todos se movimentaram aí para criar o Slam Viral. A gente começou a se reunir sem ninguém se conhecer, cada um de um estado, cada um falando de um jeito, com um sotaque diferente, fuso horários diferentes, né, Jéssica? Teve gente do Acre que bagunçou com o nosso fuso horário lá. E a gente se descobriu num grupo super potente com relação à poesia, com relação ao slam, e também com muita vontade de movimentar a cena. Era o que precisava, né? A gente fez uma primeira versão nós por nós, com a gente mesmo, com as ferramentas que a gente conseguiu, e depois o Centro Cultural entrou aí para fomentar a nossa ação, permitir que a gente desse prêmios e atingisse um patamar que a gente não tinha imaginado no começo, né? E vou chamar a Jéssica aí, completa aí comigo, Jéssica, conta essa história junto, que é uma história múltipla, não é só de uma pessoa, né? Gente, meu nome é Jéssica Preta, eu sou uma mulher negra de pele clara, de cabelo cacheado, alto e gorda. Falo da periferia do Pedregal, em Campina Grande, né? E aí é massa a gente perceber o que a gente conseguiu fazer através dessa comunicação. Gabi é de São Paulo, Chica de São Paulo, e aí a gente tem o Parraliá, que eu não recordo agora do Ceará, Parraliá de Ceará, tem Trevo, que é do Acre, eu e o meu companheiro Beck, que somos da Paraíba, e Isadroga também, que não é da mesma cidade que a gente, mas também é da Paraíba. Acho que eu falei o nome de todo mundo que levantou a mãozinha, como o Gabi falou, para participar dessa nova estrutura que estava se dando através do meio online. Eu sou coordenadora geral de um projeto social chamado Batalha do Pedregal, onde a gente trabalha com educação, com arte e cultura. E assim que começou a pandemia, a primeira coisa que a gente pensou foi
igual o Gabi disse, não dá mais para a gente ir para a rua, não agora. E a gente pensou, vamos tentar fazer online? Como é que vai dar para fazer uma coisa online assim, né? E aí a gente abriu vagas de inscrição para os poetas que podiam mandar os seus vídeos para que a gente fizesse uma competição virtual. Foi bem complicado, porque, por exemplo, vários poetas ficaram de fora, né? Essa é uma dificuldade do meio virtual, porque para fazer poesia virtualmente, a gente precisa pelo menos de um celular e de internet. Aqui na comunidade, por exemplo, um monte de gente ficou de fora. Quem a gente conseguiu alcançar, massa. Mas quem a gente não conseguiu alcançar, infelizmente, ficou de fora. Mas a gente conseguiu fazer com que o rolê continuasse acontecendo. A gente fez a primeira vez, intitulou o nome de Batalha da Quarentena. E conseguiu fazer tudo online, né? Pedindo às pessoas os vídeos, chamando a galera para somar, sendo jurados também, ficando online. A gente fez através da plataforma Instagram. E aí foi quando o Chico procurou a gente e no meio dessa conversa a gente se propôs a fazer essa junção, né, interestadual e depois ficou internacional. E desde então a gente vem trabalhando, como o Gabi falou, junto com a Fundação, a partir da segunda edição. A primeira a gente fez só, depois a gente conseguiu esse incentivo da Fundação e fizemos mais 3 edições. Acho que a última edição foi a edição internacional, né? Onde a gente fez com pessoas do Brasil e pessoas do continente africano. Acho que tinha gente de Portugal também. Então, foi bem massa, bem legal. A gente encontrou um monte de gente nova. Eu, em particular, a partir desses conhecimentos que eu ganhei através do Slam Viral, continuei com outro slam chamado Slam das Pretas no Espaço Lusófono. Então, eu ganhei muito e eu aprendi muito, né, nessa junção. Como se não bastasse, a gente conseguiu, né, através da Fundação, fazer um livro. E isso é de grande relevância para o meio marginal. Eu, por exemplo, ainda não tinha publicado minha poesia em nenhum livro. Né? O primeiro livro que eu tenho uma poesia é o livro do Slam Viral. Então, eu acho que a Fundação ela acerta muito quando não só fomenta esse tipo de cultura, como dá a base para que a gente consiga colocar os nossos textos no mundo. Né? Acho que Gabi vai conseguir falar mais um pouquinho como foi essa questão do livro, né? Mas foi basicamente isso. Depois de 4 edições, a gente conseguiu reunir os ganhadores das edições e fazer esse livro. Vou falar mais um pouco do livro, então, Jéssica, completando isso aí. O livro a gente convidou todos os poetas que foram colocados aí para as finais, né, das nossas batalhas, então dessas 4 batalhas. A gente convidou abertamente para todos que passaram, a gente, voltando um pouco, né? Os nossos slams eram 2 dias, um dia para uma seleção geral e um outro dia a final. Então, todo mundo que foi para esse segundo dia foi convidado para participar e a gente publicou quem enviou suas poesias, né? Porque foi um convite aberto, algumas pessoas enviaram seu material, outras não. Então, o livro não tem todos os finalistas por causa disso. Algumas pessoas acabaram optando por não participar. Mas isso que você falou é muito poderoso, né, Jéssica? Pegar uma coisa que aconteceu de uma forma espontânea, de uma forma até atropelada, né? Porque a gente foi criando a coisa sem saber operar os mecanismos para fazer live, sem saber usar os programas. A gente aprendeu muita coisa nesse processo. A gente foi enfrentando esses desafios que a Jéssica bem trouxe, de pessoas que não tinham acessibilidade, acesso à internet, ou que tinham um computador que não acessava o programa que a gente estava usando, ou que no meio da live tinha uma transmissão que não funcionava direito. A gente enfrentou desafios também das pessoas questionarem as formas como a gente estava organizando, porque por uma batalha que acontece na vida real, ali numa praça, com todo mundo muito espontâneo, envelopar isso de uma forma virtual, teve um processo da gente fazer relações entre o que acontece no presencial para o que aconteceria no virtual, que não fizeram sentido necessariamente para todos. E isso é uma coisa muito legal dos slams também. Cada slam virtual que aconteceu teve a sua própria regra, sua própria forma, seu próprio jeito. E isso também é uma coisa que acontece nos slams fora da tela, na vida real. Existem muitas formas de fazer essa competição. E o livro, ele é uma coisa que vai na contramão do que é o slam, que é a oralidade, a coisa falada, a coisa na praça, e o livro é o registro. A gente vê outros slams fazendo muito esse movimento de registrar as poesias que estão ali para criar uma memória. Eu acho que a gente pode citar o slam interescolar, né, que faz um super trabalho de publicação com material de pessoal que está aí no ensino médio, que produz poesias autorais.
E é o meu segundo livro que eu tenho alguma poesia publicada, Jéssica, mas porque o primeiro também foi uma competição que eu participei, que publicou todas as poesias finalistas, e isso eu guardo com muito orgulho. Eu acho que você também vai ter isso com esse livro do Islã Viral, assim como eu vou ter, e assim como todos os poetas que vão receber lá as suas cópias, vão poder dizer, não só de memória, participei de um ato revolucionário, num dos momentos mais críticos da nossa sociedade, mas como também tem um registro físico disso que eu posso mostrar e contar para os outros. É muito poderoso, né? E coloca as pessoas que sabem que sua arte vale num espaço que a gente convive, que faz sentido, do Islã e dessas poesias que falam de uma linguagem um pouco diferente da sociedade, mas o livro valida que essa nossa forma de falar, os nossos discursos e os nossos jeitos, eles não estão restritos a isso, eles são muito mais potentes, né? São muito mais amplos. E a gente só conseguiu isso com o apoio do Centro Cultural, Fábio, porque é muito difícil a gente, com a poesia marginal, encontrar recursos, encontrar financiamento, porque é uma produção cultural que ela enfrenta também questões sociais muito, muito pesadas, e não é todo mundo que quer que a gente discuta as coisas que são discutidas nas poesias dos slams. Até depois eu acho que é legal a Jéssica trazer uma poesia dela aí, ela tinha combinado comigo que ela se sentiria à vontade para fazer, para as pessoas entenderem quanto que tem poder essa poesia. E nisso eu passo para você a palavra, Fábio, agradecendo que por conta de vocês a gente conseguiu esse resultado para sempre aí, né? Não só para esse momento temporário da pandemia. Ô, Gabi, Jéssica, eu fico num lugar bem interessante aqui, né? Porque eu faço uma fala institucional, toda quadradinha, e vem vocês com essa alegria, com a potência de quem faz, do fazer, né? E traz um colorido todo especial aí para o livro. Agora, para nós também só foi possível, acho que diante disso que vocês trouxeram desse contexto da pandemia, né? Também a gente precisou se reinventar. O Centro Cultural Fundação CSN fica fisicamente em Volta Redonda. A gente precisou também, como vocês, errar e acertar de como é que a gente faz, como que a gente faz outras coisas. E nós achamos aqui, por isso que foi possível, nós achamos aqui o Centro Cultural fora do eixo. Não só porque era fora do eixo Rio-São Paulo, mas porque a gente poderia recepcionar aqui outras linguagens que eventualmente não tinham espaços, né, em outros ambientes, inclusive nesse mesmo centro cultural. E foi possível, com a pandemia, se organizar, olhar, criar uma programação fora do eixo, ver outras manifestações periféricas e com muita potência transformadora, que se junta, obviamente, ao que a Fundação CSN acredita, ao que o Centro Cultural trabalha. Então, a gente recepciona com muita alegria e também entendendo o momento que foi a pandemia, o Centro Cultural fora do eixo, virtual, programação fora do eixo, valorizou os artistas, né? A gente conseguiu manter pagamentos e ajudar as estruturas, etc., garantindo também a sobrevivência aqui dos artistas locais ou de artistas de outras regiões do país, né, que por conta da pandemia não tinham outras rendas. Então, acho que é uma coisa de considerar, porque a gente viu como que a cultura sofreu muito na pandemia, foi a primeira a parar e está sendo a última a retornar, mas a gente, na cultura, é interessante, né? Porque se reinventa e tenta se manter. Então, quem vive da cultura é muito importante. Agora, a gente descobriu que tem muita gente que não vive sem ela. Isso também fortalece nosso trabalho. E, eu não sei, né? Aí a gente fala do lugar da institucionalidade. Um trabalho tão bonito, por mais que vá de um modo diferente com relação à oralidade, à cultura da oralidade, fazer o registro para nós desse momento, dessas poesias também, eu acho que ele tem um marco histórico. Poder fazer o lançamento desse livro aqui na 4ª Bienal do livro de Volta Redonda é outro símbolo importante, né? A fala da Jéssica é excelente, né? A primeira poesia publicada e agora lançada numa Bienal, né? Quer dizer, vai ficar registrado para sempre esse momento histórico inédito que foi criado aqui, como a Gabi falou. Muito orgulho. Eu não sei, assim, acho que a gente devia circular mais a palavra, mas eu ia pedir aqui para a gente mostrar a capa desse livro, porque a gente vai publicar ele e fazer chegar os pacotinhos aí com o número combinado na mão de todo mundo que participou do livro aí, né, para chegar. Então, como vocês estão vendo a capa desse livro, é um livro muito importante para a Fundação CSN, o livro do Islã Viral. Acho que
reúne ali as poesias, como a Gabi explicou, e que a gente tem um orgulho danado de fazer o lançamento aqui na 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda. Acho que é isso, viu, Gabi? Para a gente recebe com muita alegria e vai deixar perpetuado esse momento de fato histórico, de fato de muita persistência por parte de vocês para fazer com que tudo isso acontecesse. Maravilhoso. Eu acho também, assim, a gente tem o livro físico, né, que é o que realmente concretiza ali as nossas ações, mas a gente também tem um e-book que vai ser disponibilizado para quem quiser fazer download, ter acesso às poesias, ver esse conteúdo. Eu acho que o conteúdo ele foi criado na internet, as nossas lives estão disponíveis para quem quiser assistir, é só procurar nas redes do Islã Viral, ainda pode olhar exatamente como aconteceu nos ao vivo, estão todos os textos nos vídeos na íntegra por lá. E o livro também vai estar, então é só acessar as nossas mídias sociais, procurar por lá o link do nosso livro, pode acessar lá o e-book, conferir as poesias. E o livro físico, a gente vai ter algumas cópias com os poetas que participaram e também no Centro Cultural, na biblioteca do Centro Cultural, né, Fábio? Muito massa. E eu acho assim, a poesia é difícil a gente falar sem ouvir, Fábio. Se me permite, eu gostaria muito de abrir esse espaço e a gente simular um mini slam aqui. Eu apresento a Jéssica como se eu fosse uma mestre de cerimônias e a Jéssica entra com uma poesia que ela apresentaria no slam para a gente registrar um pouco da emoção que a gente tem. Pode ser? Vamos nessa, maravilhoso. Então, vou convidar vocês aqui, a nossa próxima poeta, Jéssica Preta. Ela tem 3 minutos para apresentar uma poesia autoral dela, sem nenhum outro recurso, não pode ter instrumento musical, não pode ter figurino, é só toda a potência da voz e da poesia que ela tem para apresentar para a gente. Vou puxar o grito e ela entra na sequência. Viralizando poesia marginal, Islã Viral. Viral! Estudando a história do Brasil, achei um grande marco civilizatório, 1934. Todas as crianças podem estudar, mas educação eugênica em primeiro lugar e educação física para um esbelto padrão formar. Um achado de 1936 relatava: a raça branca é mais inteligente e civilizada, enquanto a amarela só a inteligência abarcava. Já a negra, todas as precedentes lhe faltavam. Terminei esse texto engolindo a seco essa lapada. Como pode? Esse era um texto trabalhado em sala. Doutrinação, racismo com teoria embasada, segregação, morte do povo preto, genocídio assistido. Com a desculpa de que geneticamente foram escolhidos, eram melhores, mais saudáveis e mais bonitos. Talvez agora dê para entender porque preto é feio no inconsciente coletivo. CCBE, Comissão Central Brasileira de Eugenia, eles tinham até organização para comandar a patifaria. Pessoa branca, sangue bom, propenso à civilização. Pessoa preta, sangue ruim, propensa a ser ladrão. Um monte de artista era eugenista e passaram em branco. Monteiro Lobato era um e a sociedade inteira passando pano. Quem aí se lembra da única personagem negra Anastácia? Ou tu acha que a inconsciência infantil jamais seria afetada? A mulher negra sempre num lugar de subordinação. Nunca se esqueça que imaginação literária é imagem em ação. Minha imagem na ação, sempre na submissão. É que no consciente coletivo, lugar de preto é no chão. Deu para fazer a ligação? O plano era fazer os pretos morrerem de fome. Vamos abandonar o Léo e desinteressar casamento que esse povo some. Tua política de embranquecimento não deu com os burros na água, mas exterminar de vez os pretos foi tentativa frustrada. Vocês são mentirosos, mas estamos contando a história certa. De 2012 pra cá, 19 milhões se autodeclara preto e a identidade é testa. Tá ficando ruim pra vocês. A revolução tá só começando. A gente tá se encontrando, tá se lendo, se organizando. Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Joyce Berti e Jamila Ribeiro. A gente vai escurecer tudo. E aí vocês vão ver todo mundo lendo pretos. Obrigada. Pô. E aí, Fábio, para completar uma cena de slam, qual é a sua nota, jurada? A minha nota é 10. Oh, muito bom. Maravilhoso. Escrevi aqui, maravilhoso. Parabéns, bom, Jéssica. Essa poesia da Jéssica, ela representa muito os slams, que ela tem uma potência não só na forma como ela entrega, né, na forma como ela recita as palavras, mas principalmente no conteúdo, na mensagem que traz, né, Jéssica? Isso é muito presente nos slams, sejam eles presenciais ou online, você não concorda?
Concordo. A poesia marginal, ela não tem um único alvo, né? Dá pra gente falar sobre muitas coisas através da poesia marginal. Inclusive, eu já escutei poesia onde eu me acabei de rir. Porque tem gente que consegue divertir através da palavra. E eu acho que isso que é o massa nessa poesia, porque é uma poesia que as regras são só da competição, né? E o fato de ser autoral, mas você pode escrever ou falar do jeito que você quiser. Isso é uma grande diferença, sabe, Fábio, que eu vejo no meio dos movimentos literários. Eu tenho um projeto chamado Islã na Escola, onde eu frequento as escolas públicas da minha cidade, levando oficina de Islã. E esse é um grande diferencial. Eu me lembro até de Mark, né, o cara que criou o Islã lá nos Estados Unidos, porque ele fala que a poesia ela estava morta, né, nas academias e nas salas de aula, e ele queria que a gente voltasse a ler, voltasse a falar, voltasse a escutar uns aos outros, e eu acho que é isso que essa poesia faz. Eu, em específico, não sou acadêmica, estou bem distante, assim, desses lugares acadêmicos, mas a poesia marginal fez com que eu conseguisse ser poeta, ainda sem toda aquela coisa erudita que eu vi na escola e não me identificava. Então, eu costumo dizer que o Islã ele devolve o poder da palavra para os povos marginalizados, porque aqui você não precisa escrever com duetos ou tercetos, você só precisa sentir e falar, porque o Islã é isso, é tocar o outro. Muito legal. É preciso ter vez e voz, né? Acho que é isso que você fala, é muito, muito importante. E ainda mais com esse fenômeno da internet, de fazer essa voz ecoar aí pelos 4 cantos das redes virtuais. Então, não só você vai ter uma poesia publicada, como a sua voz, a sua poesia já está aqui na 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda, né? Então, parabenizando aí os organizadores do Instituto da Gás, né, com a Márcia e a Marinês Fernandes, que propiciam esse espaço, que está propiciando a gente fazer o lançamento desse livro aqui pelo Centro Cultural da Fundação CSN, que a gente tem muito orgulho. Acho que esses processos, né, eles podem ser ditos marginais, como a gente está falando, mas nesse caso aí, te ouvindo, é a academia que pede de não ter você por lá, levando essas discussões todas que a academia não alcança, viu, Jéssica? Ai, que bom. E que bom que a gente está conseguindo fazer esse contato, né, da academia, da poesia marginal, porque está interligado, é a palavra, né, a palavra e sua potência. Então, hoje em dia, eu frequento a academia, não como aluna, mas falando sobre poesia marginal. Que loucura para mim imaginar que sou uma pessoa de periferia, sou uma pessoa que, desde criança, trabalho muito cedo, eu trabalho desde 6 anos de idade, eu já catei muita latinha, já vendi muita cerveja com a minha mãe, trabalhando com a palavra dentro da academia sem ser aluna. Então, só o Islã poderia me dar essa possibilidade. Só o Islã conseguiu devolver para mim uma coisa que eu sempre quis, que era ser artista, né? E do meu jeitinho, da minha forma, com o que eu tenho. Eu fico muito feliz por ter conhecido o Islã, por ter conhecido a Fundação e por esse livro, né? Que vai sair, que vai ser maravilhoso. E por estar aqui, por ter essa oportunidade, eu só tenho a agradecer, né? Quando que eu participaria de uma Bienal, gente? Isso para mim era muito distante, então eu agradeço muito. Ô, Gabi, para encerrar... Um gancho da fala. Desculpa, falhou para mim, pode falar. Eu falei, para a gente encerrando aqui, depois desse depoimento maravilhoso da Jéssica dizendo como que ela pode voltar, né? Parece a música, né, do Chico dizendo a cigana analfabeta lê na mão do Paulo Freire, né? Me parece que tem muito simbolismo isso. Queria pensar aí como é que, para a gente finalizar aqui, como é que está hoje? Como é que está a poesia hoje? Como é que está o Islã hoje? Depois de ter iniciado o Islã Viral. Acho que por isso a gente podia, né, pensar em finalizar as nossas conversas. Legal, Fábio. Bom, eu vi assim nitidamente o impacto que a gente teve como Islã Viral. Acho que esse impacto do Islã na vida das pessoas a gente já falou um pouco, né? A Jéssica deixou muito claro o quanto é potente. E o que aconteceu com o Islã Viral? A gente trouxe os selecionados para participar do nosso Islã a partir dos Islãs que estavam realizando as suas edições online.
Então, o Islã Viral ele foi acabou sendo uma estratégia de fomento muito maior do que simplesmente para as edições que a gente fez. Eu acho que a gente incentivou que grupos que não tinham começado ainda a se movimentar para o virtual fizessem isso, e grupos que já estavam no virtual encontraram, eu acho que no Islã Viral, um pouco mais de espaço, um pouco mais de voz e um pouco mais de potência juntos. E foi nítido ver esse movimento. Quando a gente parou a última edição do Islã Viral, algumas pessoas chegaram a entrar em contato, os slãs entraram em contato perguntando se ia continuar. A gente não continuou, mas os slãs que entraram em contato continuaram. Então eu vejo até agora que a gente está começando a ver os slãs terem chance de voltar ao presencial. Eu ainda vejo edições online dos slãs que participaram do Islã Viral, eu ainda vejo publicações das poesias e dos poetas que participaram do Islã Viral em outros eventos online, né, sejam de competição ou não, e eu senti muito o poder que a gente teve de propagar um exemplo. Isso eu acho que foi muito potente. E acompanhando os grupos que eu vejo, eu acho que a gente está no momento da fomentação à volta, né? Os grupos que eu participava, eles ainda não voltaram a frequentar presencialmente as praças. Agora eu acho que a situação está começando a melhorar para todos com a vacinação, né? Muitas das pessoas que participam do Islã são menor de idade, então a vacinação está chegando agora só em quem é mais novo. Acho que com esse processo da vacinação, isso volta. Eu já vi os grupos se movimentando, várias figurinhas para cá e para lá, de não aguento mais não ver vocês, quero minha praça, quero meu Islã na rua. E acho que aí a gente vai sentir os reais impactos disso tudo, né, Fábio? Acho que não caiu ainda a ficha de tudo que a gente viveu e da potência do que a gente viveu nessas telinhas. Eu acho que agora, voltando ao presencial, aos reencontros, a gente vai poder daqui a um tempo refletir e ver que, poxa, foi muito mais um impacto de simplesmente as coisas acontecerem junto com a gente. Qual que foi esse impacto? O que a gente criou verdadeiramente? Eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de maturidade. Mas, por enquanto, a certeza é muito grande que o Islã Viral foi um marco na nossa vida e também foi um marco na trilha dos slams aí no Brasil, como um exemplo, né? Como uma provocação para que todo mundo também se provocasse a fazer as coisas nessa nova realidade e abraçasse o incerto, né? E o que você acha disso, Jéssica? Você concorda? O que você tem visto dos impactos aí na sua região? Olha, eu acho que foram vários os impactos, mas tem um que é muito latente, que é essa conexão com outros estados e com outros países. Eu acho que isso é uma coisa que ficou bem latente no Islã Viral. Eu acho que eu só teria essa oportunidade de conhecer pessoas de outros estados se eu fosse para o Islã BR. Eu fui esse ano, né, mas fui virtualmente. Só que antes mesmo do Islã BR, eu já estava em contato com um monte de gente. Então, hoje em dia, a rede, sabe, bombou, é muito maior. Hoje em dia eu tenho contato com pessoas de outros países e eu tenho certeza que não foi só eu que aproveitei o Islã Viral para guardar esses contatos. Muita gente fez isso, muita gente se espelhou nisso e hoje em dia eu me apresento em outros estados virtualmente, né? E outras pessoas se apresentam no meu estado. Eu acho que isso a gente conseguiu através do Islã Viral. Que maravilha, gente! Eu queria finalizar aqui só dizendo que a gente fez essa experiência, fizemos as edições em parceria, chegamos no livro, mas eu acho que não se encerra aqui. Acredito que essa modalidade, né, do virtual chegou para ficar. Então, queria deixar aqui as portas do Centro Cultural Fundação CSN abertas para a gente pensar novas possibilidades no futuro. Queria parabenizar a organização da 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda e agradecer pelo espaço da gente poder lançar esse nosso livro aqui e agradecer mais uma vez aí a presença de vocês, Gabi, Jéssica, né? Parabenizar toda a equipe aí que vocês nomearam do Islã, com a tranquilidade de que a gente vai pensar ações e projetos futuros. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Eu vou terminar aqui citando, então, o nome de todas as pessoas do Islã Viral, mais uma vez, as pessoas que não estão aqui com a gente, mas que participaram de todo esse processo, que é a Isa, mais conhecida como Isa Droga, o Parralha, o Trevo, o Chico César e o Beck, que é o parceiro da Jéssica, que está aqui comigo hoje. A gente compôs aí nesse grupo pequeno as 4 edições do Islã Viral, o livro, tudo que foi preciso para isso acontecer. E quero sim continuar no online, mas eu encerro minha fala com uma provocação.
quando que a gente vai ter o encontro presencial do Slam Viral aí no Centro Cultural, hein? Eu acho que isso ia ser muito legal para a gente concluir todo esse projeto com os livros na mão, com a nossa noite de autógrafo. Essa é a minha provocação para vocês, Fábio. Aqui as portas do Centro Cultural estão abertas. Assim que a gente puder fazer esse evento, vamos fazer. Vai ser um prazer para nós aqui, viu, Gabi, do Centro Cultural da Fundação CSE. Que massa, gente. Eu também só tenho a agradecer, né? Pelo incentivo, pelo livro e por essas portas abertas. Eu me sinto muito lisonjeada de estar entre vocês. Muito obrigada. Viralizando poesia marginal, Slam Viral. Viral.